Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ítalo e o nosso tema hoje será: o que é logística? Logística é o processo de planejar, executar e controlar com eficiência o transporte, a movimentação, o armazenamento de mercadorias dentro e fora das empresas. O objetivo é fazer com que esse processo ocorra de forma precisa e que os prazos de entrega sejam cumpridos. Bom, aqui a gente vai começar, aqui a gente já começa a entender como que funciona esse processo da logística, né? Então, quando a gente começa a falar de logística, uma coisa que a gente precisa ter em mente, que logística, ela vai controlar, ela vai planejar, ela vai executar todo o transporte da carga, toda a movimentação dessa carga, o armazenamento dessa carga, o controle de armazenamento dessa carga, é, todos os parâmetros para o transporte dessa carga. Então, logística, ela é o processo de você planejar, executar e controlar. E sempre buscando o quê? A melhor eficiência, buscando a redução do custo, né? E dessa forma, a gente começa a entender como é que ela impacta dentro de todos os outros setores. A história da logística. A palavra logística significa habilidades de raciocínio lógico e cálculo. No idioma grego, era ligada à aritmética e álgebra, que contempla as quatro operações adição, subtração, multiplicação e divisão. No francês, logistique significa a arte de que trata do planejamento e realização de vários projetos. Percebem que quando a gente começa a falar de logística, desde os primórdios do início da logística, entende-se que ela é raciocínio, que ela está ligada a toda uma questão de estratégia, de planejamento. Não é à toa que a logística foi empregada e disseminada de táticas usadas nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os generais, para vencer as batalhas, planejavam estratégias complexas para transportar e armazenar armas e suprimentos, como roupas, alimentos, medicamentos e transportes. Então, vocês conseguem perceber que a logística, ela desde muitos anos, ela já é utilizada. Então, ou seja, tudo que se precisava transportar ou armazenar ou de certa forma enviar, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de um planejamento, ok? Nasceu da impossibilidade de fabricar produtos na hora e local onde será consumidos. Dessa forma, a produção precisava ser armazenada e transportada para as praças de consumo. Portanto, a logística é a atividade responsável por fazer com que essas mercadorias estejam disponíveis para o maior número de consumidores ao menor custo possível. Então, quando a gente começa a falar sobre a logística, a gente começa a entender o seguinte: que ela também nasceu dessa impossibilidade. Ela foi a percepção, a necessidade que criou-a, ok? Então, assim, existia, é, assim, os produtores. Os produtores, eles produziam. E tudo que era produzido precisava ser levado. Mas quem levava isso? A princípio, os próprios produtores. Porque eles que faziam toda a linha de comércio. Então ele plantava, ele cultivava, ele colhia e ele vendia. Ele ia até a cidade e vendia. Com o passar dos anos, esse sistema foi mudando e aí ele começou a contratar pessoas que pudessem levar a mercadoria diretamente para os clientes, para os intermediários dele, certo? Então, quando a gente começa a entender como que a logística nasceu, ela nasceu dessa impossibilidade
de você poder fabricar um produto na hora e, e, e da localidade onde está essa produção. Então, dessa forma, você consegue reduzir o máximo de custo, levando o máximo de produto para as regiões, né? Para as praças de consumo. Como aconteceu com vários setores da atividade econômica, a logística empregou inovações importantes com o implemento de tecnologias de ponta para a otimização dos processos e passou a ser protagonista dentro das organizações. Exercício. O que é logística? Neste momento você irá pausar o vídeo e responderá com as suas próprias palavras o que é logística. Resposta. O que é logística? Logística é o processo de planejar, executar e controlar com eficiência o transporte, a movimentação e o armazenamento de mercadorias dentro e fora das empresas. Logística moderna. A logística moderna compreende toda a movimentação de materiais dentro e fora da empresa, incluindo chegada de matéria-prima, estoques, produção e distribuição até o momento em que o produto é colocado nas prateleiras à disposição do consumidor final. Vocês conseguem perceber que na logística moderna nós temos aí ela em todos os setores da cadeia de produção? Então, do começo da chegada da matéria-prima até da colheita, até a chegada à fábrica, da fábrica, dentro da própria fábrica, você vai ter uma gestão logística de quais processos a serem executados primeiro, antes e depois aí da confecção do produto. Você vai ter uma gestão de estoques, tanto de matéria-prima quanto de produtos. Você vai ter dentro das empresas na logística moderna, o controle, a distribuição do produto final no ponto de venda, já na gôndola, até chegar àquele ponto, ok? É uma área da administração e se dedica a organizar os processos de produção da organização e busca constantemente mecanismos para otimizar a operação de produção, aumentando a eficiência do trabalho realizado e, consequentemente, a demanda e oferta do produto. A logística ela permite que você consiga oferecer tanto a demanda, né? Você consegue oferecer a demanda, a oferta de produto. Ok? Então, quando a gente começa a falar de logística, a gente entende que ela começa a entrar numa área administrativa muito forte, porque ela parte de princípios de processo, de organização, de planejamento. São constantes mecanismos que otimizam toda essa operação, ok? E que no final você vai ter uma eficiência de trabalho realizado e, consequentemente, a demanda, ou seja, as pessoas que procuram aquele produto, elas acabam tendo oferta daquele produto, né? Elas acabam tendo aquele produto para poder consumir. A logística eficiente faz com que os empresários tenham um controle qualitativo de sua produção, além de ser um mecanismo para destacar as atividades dessa empresa no mercado competitivo. Quando a gente pensa sobre a eficiência da logística, eles acabam realmente, os empresários eles acabam tendo por base essa questão da qualidade, da produção, dos mecanismos, porque é a partir daí que eles conseguem controlar, né, tudo que é produzido sem que haja algum desperdício, tanto de força quanto de material, ok? E também influencia diretamente em fatores importantes no processo chamado de cadeia de suprimentos de um produto, o supply chain. Termo recorrente nos negócios de logística, é empregada também para gerar a redução de custos nas empresas e melhores serviços aos clientes.
As organizações perceberam que os ganhos podem ser aumentados com o planejamento e gerenciamento eficaz de suas atividades, e que o investimento em pessoas, processos e tecnologia tem rápido retorno. Veja bem, muitas empresas, por exemplo, do segmento automotivo, elas não produzem todas as peças, ok, para montagem de um carro. Então as montadoras elas têm as fábricas que fornecem as peças para elas, só que as montadoras elas não têm espaço, digamos, eles não têm um espaço na planta fabril deles para um grande estoque. Então, o que eles fazem? Eles acabam muitas vezes comprando a produção e, basicamente, conforme eles vão precisando, as empresas vão enviando. Só que essas empresas, para elas não ficarem presas, reféns a um cliente só, o que elas costumam fazer? Elas costumam contratar empresas de logística que sejam especialistas em armazenamento. Então, eles acabam tendo espaços terceirizados para fazer armazenagem de peças, de tudo aquilo que a montadora precise. E dessa forma, o que acontece? Para a montadora, para o fornecedor da montadora, para as empresas do ramo de peças, eles acabam optando por ter esse estoque próximo às fábricas, né? Ter essa gestão de estoque próximo às fábricas. Então, conforme a fábrica vai pedindo peças, já está mais próximo para a entrega da planta fabril. Assim sendo, o que acontece? Você tem um ganho, né? Primeiro porque você está contratando uma empresa que faz toda essa gestão para você. Então você, teoricamente, não precisa se preocupar em controlar aquele estoque, uma vez que toda peça, toda retirada de estoque solicitada pela montadora a você, você faz a liberação para aquela pessoa. Então eles acabam sempre te dando um panorama, quase que em tempo real, da quantidade de peças que você tem ali armazenado com eles, tá? Isso gera uma grande redução de custos, uma vez que você não precisa ter funcionários, você não precisa ter ninguém especificamente seu, da sua empresa, para gerir isso, ok? Porém, uma coisa que é muito interessante é porque você tem um retorno muito rápido disso, desse investimento. Justamente porque, como é muito rápido o processo de envio, de entrega, de armazenagem, de saída, e não para, sendo que esse é um tipo de processo que é 24 horas por dia, 365 dias do ano, você acaba tendo, quando você faz investimentos em processos e tecnologias, um retorno muito rápido, né? Por esse motivo, muitas e muitas e muitas empresas, elas acabam investindo em empresas que fazem esse tipo de trabalho, ok? Exceto algum outro tipo de empresa que seja um ramo mais especializado e que, por uma questão de segurança, eles preferem fazer dentro da própria unidade. Mas são raros os casos, pouquíssimas exceções, ok? Defina o que é logística moderna com as suas palavras. Neste momento, você vai pausar o vídeo e responder com as suas palavras o que você entendeu sobre logística moderna. Se a sua resposta for conforme a definição que eu coloquei abaixo, está correto. A logística moderna, ela compreende toda a movimentação de materiais dentro e fora da empresa, incluindo a chegada de matéria-prima, estoques, produção, distribuição, até o momento em que o produto é colocado nas prateleiras à disposição do consumidor final. Certo? Se a sua resposta foi essa, você acertou. Qual a importância da logística? O que ela nos ajuda, né? Pensando nisso, vamos lá. Vamos definir tudo isso, né? Por onde começar, né? Quando a gente pensa
como a logística nos ajuda, né? A logística vem ganhando mais importância a cada dia nas relações comerciais e é imprescindível na estruturação das bases para o planejamento estratégico de uma empresa. Especialistas são unânimes em afirmar que um planejamento logístico eficiente é crucial para que um negócio se destaque diante da concorrência, ainda mais em um cenário globalizado e principalmente com as empresas buscando mais agilidade em seus processos. Quando nós pensamos na importância da logística, né, é imprescindível a gente não pensar em estruturação, em planejamento estratégico e como os dias de hoje vêm sendo. Com o crescimento do mercado online, mais e mais profissionais de logística, mais e mais especialistas afirmam que, sem um planejamento ideal, no cenário que a gente se encontra, mais globalizado, ele não se torna mais uma questão de escolha, mas sim de necessidade. Por exemplo, as americanas, quando eles chegam na Black Friday, ou Magazine Luiza, ou qualquer plataforma de e-commerce, essas plataformas só funcionam justamente por conta da logística que existe, né? A logística de estoque, de armazenamento, de transporte e de entrega até o consumidor final, certo? E cada dia que passa, esses processos estão mais automatizados, buscando sempre mais agilidade em todos os seus processos. Para contextualizar de forma simples, a logística é um conjunto de técnicas, métodos e conhecimentos destinados a substanciar o fluxo de abastecimento de insumos, movimentação de mercadorias e estocagem. As atividades envolvem diversos departamentos como suprimentos, comercial e finanças. Então, quando a gente começa a contextualizar de uma forma bem simples a logística, a gente começa a entender que ela é um conjunto de técnica e de conhecimentos destinados a você entender, a você a substanciar, né, todo o fluxo de abastecimento de insumos, da movimentação da mercadoria, da estocagem, ou seja, o insumo para a confecção da mercadoria, a estocagem daquela mercadoria pronta, a movimentação tanto do insumo quanto da mercadoria. As suas atividades envolvem diversos departamentos, como suprimentos, almoxarifado, comercial e finanças, ok? Lembrando, por que que envolve? Vamos lá, o almoxarifado, que é a área de suprimentos, né? Em grandes empresas você tem o almoxarifado e você tem a área de suprimentos. Eles são responsáveis por comprar, né? E por gerenciar toda a questão de utilização desses suprimentos, certo? E eles precisam de uma logística. Então, por exemplo, no exemplo de uma montadora, as montadoras elas não têm estoques altos de peça, certo? Se a mercadoria, se vamos supor que eu estou transportando rodas para a Fiat, eu tenho um local de armazenamento próximo a Betim, em Minas Gerais. A fábrica da Fiat fica em Betim. E eu vendo rodas para a Fiat. Ok, e eu contratei você para ser, no caso, a minha empresa que vai efetuar essa logística. O que que acontece? A Fiat vai me ligar pedindo 30 rodas para daqui 30 minutos. Eu passo essa informação para para vocês e vocês fazem o envio dessa roda. E ao mesmo tempo que vocês vão me mantendo informado sobre a quantidade de rodas que eu tenho naquele estoque. Então, dessa forma, além de eu reduzir o meu estoque, porque o estoque alto é dinheiro parado, eu ainda
tem o controle exato de toda a mercadoria que está indo, bem como tem uma redução de custo nessa armazenagem, uma vez que não vou ter uma quantidade alta de estoque ali. Por que que o comercial, né? Por que que a logística ela é tão importante dentro do departamento comercial? Porque o comercial ele que realiza as vendas. Se ele não souber a quantidade de suprimentos, né? Se ele não souber a quantidade de mercadoria que ele tem em estoque, ele não consegue negociar. Porque ele corre o risco, se ele não tiver extremamente alinhado com a logística, de vender algo que ele não tem em estoque. Ok? E quando a gente pensa em finanças, a gente pensa na questão do quê? Da redução de custo, na redução de... aliás, no aumento de produtividade, no aumento de vendas, né? Você pensa tudo isso dentro dessa logística. Por quê? Porque a partir do momento que você reduz a sua perda e aumenta a sua entrega, consequentemente o seu lucro também aumenta. Ok? Essa descrição por si só já indica a relevância da área e incentiva a integração entre os demais setores para o aprimoramento de seus processos. Como resultado, é possível atingir as metas institucionais estimuladas e melhorar os resultados financeiros. Como uma atividade complexa e ampla, a logística é de grande influência na economia. De forma macro, viabiliza que os produtos adquiridos sejam entregues aos clientes, proporcionando assim o fluxo de informações e pedidos. Então, o que acontece? De uma maneira muito ampla, a logística ela tem uma grande influência na economia, porque ela que vai fazer a viabilização dos produtos adquiridos, ou seja, a pessoa compra, mas quem vai entregar? A pessoa comprou, mas quem vai entregar o insumo para produzir e depois de produzido, quem vai levar até o consumidor? Ok? Por isso é extremamente importante que as empresas estejam antenadas para atender as expectativas dos seus clientes, conquistando mais espaço no mercado por meio de produtos e serviços de qualidade, cumprindo seus prazos e aumentando suas margens de lucro. Entendam que quando a empresa ela cumpre os prazos, ela aumenta a margem de lucro dela, justamente porque para ela um retrabalho ou um acúmulo de trabalho não é interessante, uma vez que se ela acumular trabalho, ela não consegue pegar novos trabalhos, correto? Muitos fatores são importantes para essas conquistas no mercado, e a logística é uma delas. A atividade, quando exercida de forma eficaz, só traz resultados positivos à organização. Quando bem planejada, envolve quase todos os departamentos de uma empresa, desde a aquisição da matéria-prima até o produto acabado. Não importa se é empresa de pequeno, médio ou grande porte. Todas, absolutamente todas, para sobreviverem, precisam ter um ótimo planejamento logístico para evitar o fracasso em tempos onde a concorrência é feroz. E por isso a logística é uma ferramenta tão importante para as organizações. Então vocês entendem que, independente do tamanho da empresa, do tipo de serviço e também do tipo de produto, a logística ela é extremamente importante, tanto para uma empresa pequena, quanto para uma empresa grande, quanto para uma empresa média. Até mesmo para um profissional autônomo. Quando a gente pensa na questão da logística, por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo, ele precisa ter uma agenda, né? Ele precisa criar a logística dele, né? Qual paciente que ele vai atender, de que horas a que horas, como ele vai fazer esses atendimentos, né? E dentro dessa logística que ele cria, vejam como que é importante, né? Ele ter essa organização. Justamente porque o que acontece? Sem essa organização, ele não vai conseguir atender um número interessante de
pessoas para que ele tenha um retorno financeiro condizente, para que ele tenha um retorno financeiro necessário para ele poder pagar as custas, né, do escritório, inclusive o próprio salário. Quando a gente pensa isso, talvez numa pizzaria, você percebe a logística onde? Na entrega dos materiais, ou seja, a farinha ela tem que ser entregue de manhã ou no dia subsequente, para que seja feito as massas pela manhã, para que à noite as massas já estejam fermentadas, para que essas massas possam ser abertas, para que você possa montar a pizza, para que o motoboy possa levar essa pizza. Veja como que tudo envolve uma logística e um planejamento. A farinha ela precisa chegar um dia antes, para que a massa seja feita um dia depois, para que à noite naquele dia ela seja vendida. E após ela ser vendida, ela precisa ser o quê? Entregue. Perceberam que numa coisa pequena como uma pizzaria, a logística ela se faz presente? Agora, quando a gente pensa numa empresa em grande porte, uma empresa de grande porte, pensando em logística, vamos supor que, deixa eu pensar aqui, uma empresa, FedEx. A FedEx ela é uma empresa multinacional, extremamente grande, e que eles fazem tanto o envio, a distribuição, quanto o armazenamento de produtos. Então, o que, que acontece? Como que funciona esse processo? A pessoa vai até a FedEx, envia, né, ou liga para eles fazerem a retirada. Então a FedEx tem que disponibilizar alguém para retirar. Aí, a partir da retirada, a coleta é feita a análise. Da análise é feito outro trâmite até essa mercadoria seja despachada pelo aéreo, ferroviário, enfim, até ela chegar ao destino final dela. Olha quantos processos para você enviar uma carta ou qualquer objeto os produtos passam, né? Então, assim, a logística dentro das organizações, ela é extremamente importante, porque ela fica responsável por fazer a entrega ao cliente, aquilo que o cliente precisa, né? Para fazer a entrega do serviço, para fazer a entrega do produto. Exercício. Qual a importância da logística? Com as suas palavras. Resposta. Qual a importância da logística? Se a sua resposta foi a logística é um conjunto de técnicas, métodos e conhecimentos destinados a substanciar o fluxo de abastecimento de insumos, movimentação de mercadorias e estocagem, você acertou. Se foi algo próximo, também. Tá certo? Então, mais uma vez, quando a gente fala da importância da logística, entenda que sem logística nenhum produto ou serviço, comércio, independente do seu tamanho, irá sobreviver. Justamente porque, assim, por mais que eu não faço a entrega, tudo bem. Eu não tenho uma empresa que me entrega material, eu tenho que comprar o material, mas se você precisa se organizar para fazer essa compra, para poder fazer esse transporte, não deixa de ser uma logística. A logística ela interfere em tudo, ela é o planejamento real, certo? Do que a gente pode dizer, digamos, de qualquer empreendimento, de qualquer serviço ou produto, né? Tanto para confecção, para a chegada da matéria-prima, para confecção, na linha de montagem você tem um planejamento, você tem uma logística até a saída do produto final e a entrega desse produto. Então, é isso. Vamos pensar. Qual é a relação entre logística e marketing na jornada de compra de um consumidor? Qual é a relação? Por que que os dois estão ali entrelaçados, né? Bom, vamos definir o porquê.
Em um negócio, a relação entre logística e marketing é extremamente estreita. Gradativamente, nos dias de hoje, o entrelace destas áreas permite que a empresa haja de forma mais estratégica, potencializando a eficiência e a entrega dos resultados. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, que é o seguinte, que nos negócios, hoje em dia, elas estão cada vez mais juntas, né? Por quê? Porque quanto mais juntas elas estiverem, a empresa ela consegue agir de uma forma mais estratégica, ok? Potencializando, né? Ela potencializa a eficiência, ou seja, ela faz mais com menos, digamos assim. E ela acaba o quê? Tendo uma melhora, uma entrega melhor nos resultados. Afinal, o marketing que ocupa afinal, o marketing que se ocupa de aplicar táticas para o reforço da marca, identificar as necessidades do público-alvo e para divulgar produtos e serviços, precisa de uma logística afiada para que os itens desejados pelos clientes sejam disponibilizados e entregues da melhor maneira. Então, ou seja, para que o marketing possa vender, para que o marketing possa ser assertivo nas campanhas, nas promoções, ele precisa realmente estar extremamente alinhado com a logística. Uma vez que a logística, uma vez que o marketing depende da logística para saber a quantidade de produtos que tem em estoque, o prazo de entrega que a logística vai fornecer para eles, o quanto tempo enfim, para fazer as entregas. Então, de uma maneira muito simples, se a gente pensar, o marketing depende da logística justamente para saber a quantidade de produto que ele tem e para que se realize a entrega ao consumidor final. Atuando lado a lado, esses dois setores formam bases importantes para a satisfação e fidelização do consumidor, resultando no aumento dos lucros e no crescimento do negócio. Quando esses dois atuam lado a lado, o que acontece? Existe uma sinergia onde marketing vende e a logística faz a entrega, a recepção e a entrega, né? E quando isso é muito alinhado, você tem as entregas realizadas no prazo, né? Bem como você não tem problemas de falta, de ruptura de estoque, né? Então, ou seja, a ruptura de estoque é uma coisa muito complicada de você mexer, né? Porque o que acontece numa ruptura de estoque? Significa que acabou o produto lá no estoque, existem pessoas querendo comprar aquele produto, mas por uma falta de informação, de comunicação da logística com o marketing e com o administrativo, ocorreu essa ruptura. Então, quando ocorre ruptura lá no estoque, basicamente você faz com que aquele consumidor tenha problemas ao receber a mercadoria. É aquela história, a pessoa comprou, a pessoa pagou e a pessoa está demorando para receber. Então a logística acaba que atrasando essa entrega. E isso gera um desconforto muito grande para o cliente. E consequentemente você vai ter um sério problema. Quando isso não acontece, você aumenta a satisfação do cliente. Quanto mais alinhado for a logística com o marketing, melhor e mais eficiente, mais eficaz vai ser as entregas. Assim sendo, você cria o quê? Uma fidelização do consumidor. O consumidor começa a credibilizar a empresa. Por quê? Porque ele fez a compra e falou que num prazo de 3 dias essa compra estaria lá. E por fim, essa compra chegou no prazo. Então, assim, chegou bem embalado, chegou em condições, não chegou molhado, não chegou estragado.
Então, nesse ponto, você cria o quê? O encantamento do cliente, né? O cliente ele fica encantado. Então ele começa o quê? A defender a empresa. Veja bem, quando nós prestamos um bom trabalho, né? Lembre-se que quando a gente pensa em marketing, a gente tem que pensar em logística para a gente conseguir executar um bom trabalho. Quanto melhor for a sintonia entre eles, maior é a fluidez da cadeia de processos, possibilitando que a empresa garanta uma vantagem competitiva e seja capaz de exceder as expectativas do cliente moderno, que é tão exigente. Então, quando a gente pensa, novamente, é no prazo de entrega, é na qualidade que é feita essa entrega, é como esse produto chega na casa do cliente. Porque não adianta, muitas vezes, esse produto sair da loja, da linha de montagem, em perfeitas condições, com bem embalado, bem embrulhado, sem estar amassado, mas na hora de você fazer a entrega, na hora de fazer a logística, esse produto ele chega com algum tipo de avaria para o cliente. Isso é péssimo. E nos tempos de hoje, né, nos tempos modernos, no que nós vivemos hoje, o cliente ele está a cada dia mais exigente, uma vez que ele já entende que ele é, basicamente ele entende que ele já está comprando, por exemplo, muito pela internet, certo? Então o que ele quer é que esse atendimento seja completo. E para ser completo, essa mercadoria ela tem que chegar íntegra ao cliente. Toda empresa funciona como uma engrenagem. Se seu departamento de recursos humanos não faz a seleção correta de candidatos, o time de vendas ou atendimento ao cliente pode contar com colaboradores despreparados. Se a equipe de tecnologia não cuida da governança, o site do e-commerce fica vulnerável a riscos. Assim, várias ações e atividades seguem interconectadas. Veja bem, quando a gente pensa em interconectadas, lembre-se que as empresas da maior a menor, a grande maioria, se não todas, elas já possuem seus sistemas operacionais. E quando você tem alguma falha na governança, né, que é a área responsável por cuidar da tecnologia, da segurança dessa tecnologia, você pode ter problemas que para a logística são fatais, como por exemplo, perda de base de dados, né, dos clientes. Então você está fazendo uma entrega, o seu colaborador está na rua fazendo uma entrega e do nada some todo o painel de entregas dele, do smartphone ou do tablet, enfim, do equipamento que você fornecer para que ele possa fazer essas entregas. Você tem uma situação que entenda que a empresa é um departamento dependendo do outro. E a logística, ela está em todos os departamentos, porque todos os departamentos possuem começo, meio e fim de um processo. E o que esse planejamento é logístico. O que, que eu tenho que fazer primeiro, o que, que eu tenho que fazer por segundo, o que, que eu tenho que fazer por terceiro. E ao final das contas, quando a gente chega na parte de logística, que é já no departamento de logística, você vai ter toda uma equipe que precisa ser muito bem treinada, muito preparada para lidar com as situações que vão ocorrer, né? Se isso não acontece, o que, que pode ocorrer? Você vai ter sérios problemas aí na entrega final para o consumidor, né? Para o cliente. Por quê? Porque um atendimento ao cliente despreparado, sem ter o devido conhecimento da logística do negócio, ele vai trazer informações inverídicas para aquele cliente, criar uma expectativa naquele cliente, ao qual não vai ser correspondido no final. E aí você gera uma frustração no cliente e subsequentemente uma reclamação, uma perda dessa fidelização do cliente, né? Lembre-se, a empresa é uma engrenagem. O departamento de recursos humanos
quando não faz a avaliação correta dos candidatos para este tipo de trabalho logístico, você tem um grande problema, tanto na base de atendimento ao cliente quanto na base de vendas. Vendas também é um departamento totalmente ligado ao marketing e à logística. Por quê? Para você vender, você precisa saber se você tem estoque. Você precisa saber o que tem dentro da empresa. Se você não tem essa informação, dificilmente você vai conseguir vender um produto com toda certeza. E novamente, se, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma loja de uniformes industriais. O vendedor, ele quer vender vamos supor que um cliente chega lá e pede 20 calças de brim, né? Essas calças de brim, o vendedor ele olha que na prateleira dele ali, ele tem 10 calças, certo? Aí ele sobe no estoque e ele vê que só tem mais 5 calças de brim na numeração que o cliente quer. Então, ou seja, ele não tem 20 calças para vender, ele só tem 15 calças, certo? Vamos lá. O que acontece? O cliente, o vendedor vai falar assim, nesse momento para pronta entrega eu tenho 15 calças. Eu preciso de um prazo. Aí que vem a história. O prazo. Se o vendedor ele não souber logisticamente quanto tempo ele precisa informar o cliente para que ele vá ter essas 5 calças faltantes, ele vai passar datas erradas. E isso vai gerar um sério problema para o cliente, porque ele vai contar com que essas 5 calças faltantes na data e você não vai ter como oferecer. Compreende? Por que é importante a área de vendas, o time de vendas entender a logística do negócio? Porque se ele não entende a logística do negócio, ele vai passar informações erradas para o cliente ou até mesmo perder uma venda, né? Porque se a vendedora chega lá e fala, olha, eu só tenho 15 aqui no momento, não tenho previsão. Das duas uma, ou a pessoa ela vai levar essas 15, ou ela simplesmente fala assim, então deixa que eu vou comprar em outro lugar. Percebe como que funciona essa relação? Quando a gente pensa nessa equipe de tecnologia, de governança, o que pode acarretar para eles uma falta de logística, né? Vamos supor que hackers invadiram aí o sistema da empresa e bagunçou todo o sistema, enfim. Acabou, zerou a base de dados dos clientes que haviam comprado e tudo mais. Tudo bem, tem os fatores de segurança e tudo mais. Se a logística não estiver bem alinhada, mesmo que sem sistema, mas ali imaginando, pegando relatórios, buscando informações, o que vai acontecer? Eles não vão ter parâmetros para conseguir organizar, mesmo sem sistema, aquele ambiente, ok? Então, por esse motivo, quando a gente pensa numa empresa, a gente pensa em quê? Numa engrenagem, onde todos os departamentos precisam girar para a roda maior, né? Que seria o atendimento ao cliente, a produção e até a entrega poder girar, certo? E a logística ela está aí para isso. Do começo ao final do processo de venda, bem como de produção do produto ou serviço, a logística ela se faz presente. E assim, várias ações e atividades seguem interconectadas, uma vez que para que haja todo um processo, a logística ela vai estar individualmente em cada departamento e depois no final aí do processo interligando todos os departamentos. Nesse contexto, a relação entre logística e marketing é íntima. A logística é uma cadeia de processos que envolve armazenagem, estoque, transporte e distribuição de materiais, sendo indispensável para qualquer empresa que trabalhe com o comércio ou a produção de bens.
Então, quando a gente pensa na logística, a gente começa a entender mais a questão dos processos que envolve, né? Então, a logística ela vai envolver a armazenagem, o estoque, o transporte e a distribuição, ok? E isso ela é indispensável para que uma empresa funcione, para que um comércio funcione, para que uma produção de bens aconteça, ok? O intuito é que essa cadeia funcione não somente com eficiência, mas também de modo estratégico. A ideia é conseguir disponibilizar os itens certos e na quantidade ideal, evitando o desperdício e o comprometimento do capital de giro no negócio. O que acontece? Quando você. O intuito das estratégias em logística é o que? Aumentar a eficiência. Quando você aumenta a eficiência, consequentemente você reduz o custo. E sim, você aumenta, né, a utilização dos recursos e evita o desperdício desses recursos. Então é muito importante você conseguir disponibilizar os itens certos e na quantidade ideal. Estoque em demasiado é dinheiro parado, ok? Então, quando você tem um estoque lá parado, é sinônimo que você, um alto estoque, é sinônimo que existe um problema na armazenagem. E isso não pode ocorrer. Então, todos os passos, desde a armazenagem, do transporte, desde, como eu posso dizer, desde a distribuição, são extremamente importantes para nós, né? É, dentro do ambiente de logística, o que? Fazer com que isso tenha uma eficiência, que seja estratégico, justamente para que não haja desperdício, ok? Além disso, esses produtos precisam chegar ao consumidor final no endereço correto e no prazo acordado, gerando menor custo. Assim, percebe-se a importância que uma logística alinhada tem na satisfação do cliente em sua jornada? É aquilo que eu já comentei. Então, o que acontece? Quanto mais alinhado for toda a logística, as coisas saindo no prazo, sendo entregues ao prazo, você vai ter o quê? Uma satisfação do cliente mais elevada. E consigo você vai ter o quê? Dentro dessa satisfação. É a credibilidade que o cliente dá à empresa por essa entrega dentro do prazo e dentro da qualidade da entrega. Em paralelo, o marketing cuida da divulgação da marca e seus produtos e serviços. É papel dessa área despertar o interesse no público por meio de campanhas e adotar técnicas para gerar leads e aumentar vendas. O que são leads? São os possíveis clientes em potencial, ok? Então, quando a gente pensa nessa questão do lead, o marketing ele tem por fundamento fazer aumentar esses leads, né? Aumentar essa possibilidade de clientes em potencial. E subsequentemente você converter esses leads em quê? Em clientes, né? Aumentar a sua venda. Só que para você aumentar a venda, você precisa da logística, né? Não basta você vender, você tem que ter o produto, você tem que ter o estoque. Se o setor de marketing de uma empresa atua com efetividade e consegue atrair um bom número de interessados, mas a logística é ineficiente, não tem a quantidade adequada de itens no estoque e falha na hora de transportar os produtos, os esforços feitos pelos profissionais para divulgá-los serão em vão. Então, aí que eu posso dizer para você é o seguinte: boa parte do encantamento do cliente está naquilo que ele vê. Então,
quando ele consegue comprar algum produto que seja do desejo dele, que esteja num preço legal, quando ele tem a questão de poder comprar no conforto da sua residência, quando ele tem a oportunidade de fazer a compra é, mais adequada de acordo com a necessidade dele, num ambiente mais confortável. Tudo isso, né, acaba sendo fatores predominantes aí para que ele tenha escolhido fazer essa compra. Porém, ele pode se arrepender dessa compra se aquilo que era para ser entregue da maneira correta não for entregue. E se porventura ocorrer uma ruptura nos estoques, né? Se porventura ocorrer aí uma defasagem na distribuição, tudo o que o departamento de marketing fez para atrair esse cliente, para transformar esse lead em uma venda, ele começa o quê? Ele começa a falhar, ele vai por água abaixo. Porque e você cria o quê? O descrédito, porque a empresa vende, porém ela não entrega. Não nos prazos, não nos horários. Então vamos lá. Quando a gente pensa no setor de marketing e no setor de logística, eles estão entrelaçados justamente porque marketing e vendas depende da logística. Depende totalmente da logística. Em períodos de alta demanda, como datas comemorativas, datas promocionais, você tem um volume maior de compras, principalmente nos mecanismos digitais. O que acontece? Quando você tem esses esforços dentro desses mecanismos digitais, você realmente precisa estar preparado para atender essa demanda. Por quê? Porque a logística ela vai conseguir somente trabalhar também corretamente se ela souber a quantidade de produto que está sendo demandado. E tendo essa demanda, eles entendendo essa demanda, eles conseguem preparar os estoques e assim por diante fazer o quê? Fazer as entregas, certo? Então, quando a gente pensa em marketing e logística, o marketing ele depende da logística, pois é a logística que faz a entrega e aquele encantamento do cliente é percebido através do serviço da logística. A cadeia de suprimentos precisa operar com eficácia para atender os pedidos gerados pelas campanhas de marketing. Por isso que a relação entre logística e marketing é de interdependência e sincronismo. Entre essas áreas deve ser completo e muito bem planejado, para que a jornada do cliente flua sem problemas e entregue o que ele espera. Vocês percebem que essa jornada do cliente, para ela fluir, sim, é uma sequência. Você tem a cadeia de produção, você tem o suprimento, você tem a armazenagem, você tem a entrega, você tem a venda, você tem a promoção para que essa venda ocorra. Só que se não houver a entrega, nada disso valeu, ok? Entendendo isso, nós vamos fazer o que? Agora, um exercício, ok? Por que a logística é tão importante para o marketing? Neste momento vocês irão pausar o vídeo e responder com as suas próprias palavras o porquê que a logística é tão importante para o marketing. Então, o porquê que a logística é tão importante para o marketing? Se sua resposta estiver conforme ou parecida com este, está correto. Então vamos lá. Porque a cadeia de suprimentos precisa operar com eficácia para atender aos pedidos gerados pelas campanhas de marketing. Então vocês entendam como suprimentos o que? Toda mercadoria que é disponibilizada, que é ofertada ao consumidor, ela precisa estar o quê? Ela precisa, essa cadeia de suprimentos, ela precisa o quê? Operar
com muita eficácia. Justamente para quê? Para que os pedidos gerados através das campanhas de marketing possam ser entregues, né? Possa ter essa efetiva, como eu posso dizer, essa efetiva entrega, né? Então é o momento onde o cliente vai se encantar, é o momento onde você fideliza o cliente na entrega, certo? Quais são as vantagens dessa integração? Como você pode perceber, garantir o perfeito alinhamento entre logística e marketing é altamente benéfico para os resultados de um negócio. Entre muitas vantagens dessa associação, destacamos a seguir as principais delas: redução de custos e aumento de ganhos. Entender a forma como a relação entre logística e marketing pode ser estratégica, possibilita uma percepção mais global da cadeia produtiva, permitindo a redução de erros e gargalos. Um bom exemplo disso é a gestão do estoque. Quando o marketing atua de olho na logística, é possível planejar vendas antecipadamente e assim preparar o estoque. Desse modo, evitam-se perdas e desperdícios. Vejam bem essa estratégia. O que acontece? Quando a empresa consegue vender e posicionar a logística referente às vendas antecipadas, o departamento de logística ele consegue comprar exatamente a quantidade que foi vendida, ele consegue atender exatamente a quantidade que foi vendida. Isso faz com que você não crie um estoque, né? Faz com que você não fique com um estoque parado, mas sim que esse estoque flua e que você consiga fazer essas entregas. Então, dessa maneira, você evita as perdas desse estoque e os desperdícios, né? Uma maneira também de se trabalhar é que muitas vezes, às vezes você pode incorrer de ter algum estoque ali parado. Então, você entender o que você já tem no seu estoque também é muito importante, justamente para que você possa lançar estratégias onde você consiga fazer o quê? Fazer com que esse produto ele corra, né? Que ele flua, né? Fazer com que esse produto ele faça rotação dentro da cadeia. Ou seja, que vamos supor que seja um produto que ele está parado ali naquele momento e que não está tendo a venda esperada, porém você acredita que esse produto possa ser, pensando em marketing, ele possa ser um produto que vá agregar valor a um outro produto de um valor maior. Então você consegue criar uma promoção onde você consegue colocar esse produto de valor menor atrelado a esse de valor maior e você consegue fazer uma venda, né? E para que a pessoa possa compreender, se torne uma venda onde ela vai ter uma oferta junto, né? Então seria aqueles famosos combos, né? E dessa forma você consegue fazer o quê? Fazer com que a logística atue nesse segmento justamente para que ele consiga fazer a eliminação e a baixa desse estoque aí dentro de um tempo relativamente dentro de um tempo curto e assim promover o quê? Menos perda, menos desperdício, menos dinheiro parado no estoque. Estoque parado é dinheiro parado. Estoque parado é desperdício. Então entendam que quando a gente pensa na questão do estoque, a gente tem que entender que o estoque, quando você tem ele parado ali, você pode incorrer em perdas, ok? E perda significa perda de dinheiro, aumento no custo de produção e diminuição no ganho. Correto?